Olá, meus amores! Tati Pinheiro aqui, passando para dar continuidade a esse desafio, né, do meu diário da Tati, dos 365 dias de vídeos sobre um pouco da minha vida, minha carreira, bastidores, na verdade uma jornada de autoconhecimento que eu tô compartilhando, dividindo com vocês. Então, só para quem tá chegando pela primeira vez, eu tô agora focada no conteúdo, então não tô me preocupando com gastos, com edição, corte, thumbnail. Eu sei que tudo isso é super importante e eu fico muito feliz quando eu posso estar contribuindo, contratando pessoas talentosas, como eu tenho a agência Ramp, como eu tenho o Gabriel Garoto, mas nesse momento não posso, não é uma prioridade financeiramente para mim, porque eu estou investindo justamente em alguns cursos que muito em breve vocês saberão, de autoconhecimento. Então eu tive que fazer uma escolha ali no meu orçamento. E aí, então eu quero que vocês foquem no resultado, tá? Vamos focar aqui no que eu tô trazendo para vocês, que é feito com muito carinho, e dentro do que eu tô entregando, eu tô entregando com o maior capricho possível. Como diz o Bruno Gimenez, o capricho é o pai da prosperidade. E eu tô querendo prosperar, então bora lá. Se é a primeira vez que você tá chegando, eu sou musicoterapeuta, cantora, fiz muito sucesso no Grupo Os Abelhudos e na década de 80 tenho mais de 20 trabalhos no Japão de bossa nova ao longo da minha vida. Dá uma olhadinha aí no meu canal do YouTube, que tem vários videoclipes super bacanas que eu tenho lançado recentemente, inclusive produzindo jovens artistas. Fui jurada do Canta Comigo Teen, exibido pela Record e pela Netflix em 2 edições, e tô numa busca aí, né? 41 anos de carreira, 49 de vida. Então, tô numa busca aí muito grande para ser um ser humano melhor e tô compartilhando tudo que eu venho estudando aqui com vocês. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer uma reflexão sobre uma sopinha de letrinhas, né? A gente hoje em dia vive um momento onde vários diagnósticos são dados, o que por um lado é muito bom, não tô indo contra de maneira nenhuma a ciência, a medicina. Eu acho que inclusive tem que haver, especialmente com as doenças mentais, tem que haver um acolhimento, tem que haver uma divulgação, a gente tem que acabar com o preconceito em torno das doenças mentais, né? E acho ótimo que hoje em dia a gente tenha diagnósticos e tratamentos que não curam na maioria das vezes, mas fazem com que você tenha uma vida com menos prejuízos, né? Uma vida mais funcional. Eu não vou entrar aqui em nenhuma questão específica de nenhum transtorno, porque não, enfim, o vídeo ficaria longo e não é o que eu quero trazer para vocês. O que eu quero trazer para vocês é uma reflexão sobre esses rótulos que são colocados na gente. E aí eu vou me colocar como exemplo, assim como eu sempre faço. Então vamos lá, minha primeira crise de ansiedade, que não foi diagnosticada como crise de ansiedade porque não existia, né, na época não existia esse conceito, esse estudo, esse conhecimento, foi aos 13 anos de idade. Eu tive uma crise de pânico e nenhum médico conseguia descobrir o que eu tinha. Não foi causada por nenhum, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Mas você viajava muito, fazia shows, encarava plateias grandes, né? Um dia estava no programa da Xuxa, outro dia estava no programa da Angélica, era muito estresse. Então não foi causado por nada disso. A minha pressão era com relação à estrutura escolar, né? A questão da escola na minha vida, a responsabilidade de escola e trabalho, sim, aí sim. E uma autoexigência muito grande, uma autocobrança muito grande, que eu venho trabalhando com muita terapia ao longo desses anos todos. Então a minha primeira crise de ansiedade foi aos 13 anos de idade. Só que não havia esse diagnóstico, então ok, vida que segue, fui aguentando o tranco da vida. Passei várias vezes, tive muitas crises, minha pressão caía, eu tinha a sensação que ia desmaiar, e ânsia de vômito, coração que disparava e tudo mais. E levei minha vida desse jeito. Até que, na idade adulta, cerca de uns, 8, 10 anos atrás, aí sim eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado. Então aquele gatilhozinho, né? Aquele start lá atrás, quando eu tinha 13 anos, que era de repente uma crise solta de pânico, ao longo desse tempo foi se cristalizando em várias crises e se transformou num modus operandi
meu organismo. Calculo eu que até quimicamente falando, né? Porque quando a gente tem a crise de ansiedade ou a crise de pânico, assim como a depressão, a gente deixa a química do nosso corpo, né? Do nosso cérebro completamente enlouquecida. Então, da mesma forma que a minha tireoide não fabrica, não trabalha muito bem, é preguiçosa, eu tenho hipotireoidismo, eu calculo que, quimicamente falando, também tem uma loucura aí na minha química, na minha parte de neurotransmissores, etc. Mas isso é conjecturação minha, tá? Então, o que aconteceu? Com o transtorno de ansiedade generalizada, é claro que eu busquei um psiquiatra, é claro que associei a uma terapia, né, de psicoterapia, que eu já vinha fazendo por uma busca minha, né, existencial, enfim, por questões minhas, pessoais, eu já fazia psicoterapia, só que nesse caso, então, ela realmente começou a fazer parte da minha vida, como um item importante, assim como a medicação que, na época, o meu psiquiatra me deu para tratar. Não vou entrar aqui nos detalhes, até porque tem no meu site, no Tati Pinheiro Oficial, quem quiser dar uma olhadinha, tem inclusive uma coluna minha, né, um depoimento meu que eu escrevi no jornal e que saiu online, enfim, para quem quiser, contando um pouco dessa minha história. Acho que foi na coluna da Lula Lacerda, se eu não me engano. Tá lá no meu site, procura lá imprensa, clipping, vocês vão achar. Mas enfim, o tempo passa, né? E aí a gente começa a entender que existem as tais das comorbidades. O que são as comorbidades? As comorbidades são outros traços de outros transtornos que vão passeando ali, né? São primos irmãos, por assim dizer, né? A palavra comorbidade é em qualquer questão de doença, mas eu tô trazendo aqui para esse aspecto que a gente está analisando hoje, que é dos transtornos mentais. E aí eu percebia que eu tinha alguma coisa de toque, né? O transtorno obsessor compulsivo. Eu percebia que eu tinha algumas características depressivas. Eu percebia que eu tinha algumas características de bipolaridade, né? Transtorno de humor e por aí vai. A gente acaba aprendendo na terapia, a psicoterapia é muito importante para isso, porque você acaba identificando quais são os gatilhos, criando recursos para evitar esses gatilhos e também para lidar melhor com esses gatilhos que são os estresses da vida diária e que na maioria das vezes a gente não consegue simplesmente se livrar, né? Do dia para a noite, eu não quero mais, eu sinto muito, meu coração palpita toda vez que eu vejo que eu entrei no cheque especial, e aí, ok, o cheque especial vai estar magicamente no azul, não é assim que funciona, né? Então, a gente aprende a lidar melhor com essas situações. Agora, é um custo, eu tenho plena consciência disso, que é um custo, não só financeiro, porque os antidepressivos são caríssimos, no meu caso eu uso atualmente a fluoxetina, como também emocional e físico, né, gente? Porque a gente sabe que essa química, ela ajuda, ela é necessária, mas ela traz um estrago, né? Os efeitos colaterais possíveis de um antidepressivo são tantos que, assim, eu não me dou nem ao trabalho de ler a bula, porque a sensação que eu tenho é que se eu espirrar tá lá como possível efeito colateral, e eu não quero me autossugestionar, então nem procuro. Aí, gente, o que aconteceu? Recentemente eu percebi, eu falei, cara, eu tô muito compulsiva, ou com comida ou com compras, e aquilo começou a ficar disfuncional no meu dia a dia, porque é esse o limite para ser considerado um transtorno, né? Quando aquilo começa a te atrapalhar no teu rendimento como profissional ou como pessoa, enfim, como esposa, mãe, etc. Estudante, né? E aí eu falei, cara, isso não tá legal, tem alguma coisa estranha. E aí eu fui conversar com a minha atual psiquiatra, a doutora Mariana Pizarro. Aliás, o Nova Psique é muito legal, vou botar aqui para vocês depois o arroba deles no Instagram, tá? Para vocês verem, é da Mabel Pereira e da Mariana Pizarro. E eu achei tão interessante que aí na consulta ela falou comigo assim, Tati, primeiro eu não acho que são crises compulsivas, eu acho que são crises impulsivas. E eu achei já essa questão, né, da diferença da palavra, nesse caso especificamente, nossa, diz tudo, né? Você é impulsiva na compra, e você é impulsiva na alimentação, especialmente no doce. Não necessariamente eu sou compulsiva,
Eu convido vocês a darem uma olhadinha aí no Google, buscar, né, nos dicionários a diferença de uma palavra para outra, porque realmente tem diferença, é sutil, mas tem. E aí depois ela ficou avaliando assim, eu não sei se eu fecho um diagnóstico com você de bipolaridade, no caso era ciclotimia, que era o que se pensava, que é uma bipolaridade leve, por assim dizer, porque sempre tem um gatilho externo, é o gatilho externo que te deixa mal, é o gatilho externo que te deixa eufórica, é o gatilho externo, não é uma coisa interna sua. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha só, são quantas sutilezas, né, estão envolvidas na percepção de um diagnóstico. E isso porque a minha terapeuta, que é a Cíntia Dutra, participou também, né, dessa leitura, desse diagnóstico, e porque eu sou uma pessoa que me autoanaliso o tempo inteiro, eu tô sempre me observando. Ainda assim, a Mariana, na sua sabedoria, não fechou um diagnóstico. Ela falou, acho precipitado, porque a gente precisa observar um pouco mais. É natural que tenha entrado um remedinho, vamos então pontuar o sintoma do transtorno de humor, que é para dar uma segurada nessas compulsões. Eu confesso para vocês que eu comprei o remédio, mas ainda não comecei a tomar. Porque paralelamente eu tenho feito um tratamento de Theta Healing, até com a Melissa Madu, querida, e eu falei, não, acho que fiz também uma constelação há pouco tempo, então eu falei, cara, deixa um tempo para essas coisas que estão aí, né, que eu tô trabalhando energeticamente, deixa a minha alma assentar isso tudo, né? E vamos ver aí se será necessário realmente ou não a introdução dessa outra medicação pontualmente para essas crises impulsivas, para dar uma segurada nesse transtorno de humor. E aí eu queria falar com vocês que eu percebo, por exemplo, no caso dos autistas, né, esse número enorme de crianças autistas e de adultos autistas que nunca foram diagnosticados, que agora estão sendo. Eu tenho uma teoria meio doida, mas que tem uma galera aqui da internet, especialmente o pessoal da espiritualidade, que compartilha dessa ideia, tá, gente? De que os autistas, na verdade, são seres de um outro nível vibracional, de um outro nível de evolução, por assim dizer. Então, nós é que somos os estranhos, não são eles, né? E aí eu vou mais fundo e questiono o nosso modelo de educação. Estou falando do modelo de educação brasileiro, mas acho que isso vale praticamente para o mundo todo, tirando acho que Islândia, enfim. A gente tem um modelo de educação que é de 200, 300 anos atrás, e aí você tem jovens que tem um chip novo, né? Você tem uma geração que é totalmente digital, com uma estrutura escolar e um método de ensino que é analógico, né? Então, assim, não vou entrar nessa questão específica, porque isso é um assunto, inclusive, que eu adoraria filosofar com vocês. Se tiver algum professor aí que queira trocar uma ideia comigo, até algum psicólogo, coloca aí nos comentários, porque vou adorar discutir isso com vocês. Quem sabe até faço um outro vídeo. Mas como eu tô trazendo a questão dos rótulos, eu tô trazendo essa questão do autismo também. Por quê? Elon Musk é autista. Então, assim, a partir do momento que um cara brilhante como ele, que tem um convívio social normalmente, que não, você olha, o cara é gênio, mas não tem nada do que teoricamente a gente está condicionado a entender como sintomas do autismo. E o cara é autista. Então, pô, será que, né? Tem aquele autista clássico, né, que realmente tem uma dificuldade de fala, uma dificuldade de interação social e tal, mas assim, dentro do espectro, como se fala, né, você tem uma nuance de cores, por assim dizer, né, e aí, quem sabe, temos muitos autistas e os estranhos são justamente os que não são nesse formato, porque para esse mundo novo, para esse planeta novo, nessa nova vibração, nesse novo nível energético para o qual a gente se encaminha, talvez seja, né, para essa galera que está chegando e não para a galera que está aqui. Então, eu acho que a questão do rótulo ela é importante num ponto, porque te liberta. Quando você percebe que aquilo que você tanto luta no dia a dia é uma doença, é um transtorno,
Isso realmente te tira um peso nas costas. Mas não é mágico, não é tomar o remedinho e acabou o problema. Não, gente, o remedinho te tira do fundo do poço. Ou no caso da ansiedade, te dá uma segurada na ansiedade. Mas você precisa ir por uma psicoterapia para aprender a conviver com isso e aprender a viver de uma forma mais suave, sem despertar esses gatilhos. Então, o lado bom do rótulo, né, de você receber um rótulo de um transtorno, de uma patologia, é esse. Você tira, de certa forma, de você um peso muito grande, né, e você fala, cara, então tá, então realmente eu tenho uma questão aí que para além do meu alcance, que me atrapalha. Mas, por outro lado, a gente tem que ficar muito atento para também não começar a rotular tudo. Porque nós somos indivíduos, né? Os seres humanos são indivíduos singulares, cada um com a sua peculiaridade. Então, assim, não dá pra gente pegar e botar em gavetinhas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode automatizar essa nossa percepção das singularidades de cada ser humano. Nós temos um DNA diferente, né? Nem irmãos gêmeos são iguais, então essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, porque quando a gente fala de autoconhecimento, né, e no meu caso acompanhado de alguns transtornos, né, como o transtorno da ansiedade e possivelmente a ciclotimia, não sei, o transtorno de humor, a gente tem que entender que faz parte do nosso desenvolvimento aqui nesse planeta enquanto ser humano, que a gente não pode ficar parado, que essas coisas não podem paralisar a gente, mas que talvez seja um processo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais doloroso. Especialmente se você não tem parcerias na sua vida que te dão esse suporte. Eu sempre tive o suporte do meu marido que dizia assim, eu não entendo o que você sente, não consigo imaginar o que você sente, mas tô aqui para você, né? Eu acho que ao longo do tempo ele até entendeu um pouco melhor o que eram as minhas crises e tal, mas eu já tive problemas com os meus irmãos, já tive problemas com amigos, né, de ter de repente uma viagem marcada e eu dizer em cima da hora, não vou, porque não dou conta, não quero, comecei a passar mal, não dou conta. O enterro do meu pai eu não fui, porque eu comecei a ter crise de ansiedade quando eu estava procurando avião para ir para o outro estado onde meu pai faleceu. Então, as pessoas, assim, não vá achar que você vai ter colo e abraço e beijo e acolhimento, porque não é assim que funciona. Eita, tocou a campainha. Mas é importante que você se acolha e que você se dê essa permissão de vivenciar cada dia, seja lá do que for, essa vivência e entender que nada é para sempre. De que a gente está aqui num movimento constante, numa dinâmica de mudança e que nada é para sempre. Então é isso, meus amores, o vídeo de hoje foi esse vídeo 3, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um pouquinho mais sério, como eu falei, eu vou trazendo aqui o meu dia a dia, mas eu espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, escreve aí, dá o seu comentário, ativa o sininho, dá o like e continua aqui comigo para a nossa sequência de 365 dias da minha jornada do Diário da Tati. Fui!